Fala, fala amigos do Gabaritei, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula do Matemática Super Básica e hoje a gente vai falar sobre frações. Eu vou te ensinar a fazer todos os tipos de contas possíveis com as frações. Você vai sair daqui manjando essa parada, beleza? Então assim, antes de falar da aula, o que você tem que saber para aprender isso daqui? 4 operações, MMC e agora mesmo eu pensei o seguinte, a gente pode falar também sobre contas com potência e raiz. Então, a parte final vai precisar de potência e raiz, tá bom? Então, essa daqui é uma aula que, assim, eu sei que a gente ainda não aprendeu potência e raiz, você vai aprender mais pra frente. Então, se você tiver dúvida, depois você pode voltar aqui depois que você aprender essas duas matérias, ok? Então, bora lá. O que a gente vai aprender? Multiplicação entre frações, divisão entre frações, soma, subtração e simplificação. E também a gente vai aprender um quinto passo aqui, que é o seguinte. A gente vai aprender, né, fração com potência e raiz, tá bom? Vamos lá. Multiplicação de frações. Acabei escrevendo aqui sem querer. Como que funciona a multiplicação de frações? Na verdade é bem simples, você já sabe como é que funciona. Por quê? Lembra, quando a gente faz uma expressão numérica, né? Você já aprendeu essa aula ou não? Não sei. Quando a gente tem vários números juntos, por exemplo, o que acontece? Esse mais aqui é como se ele tivesse a soma, a subtração, é como se estivesse separando a nossa continha em algumas partes. A multiplicação, vocês sabem que qual que é o símbolo dele? É tipo o ponto, né? Quando a gente está escrevendo e tal, a gente usa um ponto para indicar a multiplicação. Né? Ou seja, esses números estão muito próximos um do outro, eles não são separáveis, não dá para você separar eles, eles estão grudados. Então assim, o mais ele deixa os caras longe, o menos também deixa o cara longe, a multiplicação deixa o cara perto. O que acontece? Se aqui tivesse 2 sobre 4, o que está acontecendo? Você pode falar o quê aqui? Você pode falar que esse 3 está multiplicando, né, a fração toda, é como se fosse isso daqui. Isso daqui e isso daqui é a mesma coisa, tá bom? E essas propriedades da multiplicação e da divisão, a gente estudou lá nas aulas respectivas delas. Então, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 5, cara, esse 3 está multiplicando 2 vezes 5 junto, ou só o 2, tanto faz, está tudo junto, grudado. Então, multiplicação e divisão estão todos juntos, grudados. Isso leva a gente a fazer contas de multiplicação entre frações. A primeira delas é quando a gente tem um número assim, por exemplo. Quanto que dá isso daqui? Isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre 3, ok? A multiplicação, então, ela multiplica normalmente. Quem está em cima multiplica com quem está em cima. E quem está embaixo multiplica com quem está embaixo. Próximo exemplo, né, de multiplicação com fração. Vamos pensar aqui. 1/3 vezes 2/5. Quanto que dá isso daqui, então? Você multiplica os caras de cima, vai dar 2, né? 1 vezes 2 dá 2. E 3 vezes 5 dá 15. Vai dar 2 sobre 15. Então a multiplicação é mais fácil, por isso que a gente começou por ela, tá? É bem tranquilo. Por que isso daqui acontece, né? Vamos explicar para vocês. Por que isso daqui acontece? Quanto que é 2 vezes meio? A gente está falando que o 2 está acontecendo metade das vezes. Ou seja, ele vai dividir pela metade, né? É a mesma coisa que a gente falasse que isso daqui, ó, 2 dividido por 2. Então, a gente tem duas bolinhas e a gente está multiplicando ele, está reproduzindo essas duas bolinhas metade das vezes. Ou seja, vai dividir por 2, ok? 2 vezes 2 é multiplicar, né? Reproduzir ele 2 vezes. Meio seria diminuir. Então, é a mesma coisa que a divisão aqui. Não sei se vocês entenderam, espero que sim. Se você não entendeu, pega o papel, escreve, desenha e tenta entender o que eu falei, beleza? Bom, sai a multiplicação e pay entre a divisão. Vamos falar sobre agora divisão, que também é bem fácil, relativamente fácil, né? O que acontece? Qual que é a diferença agora na divisão? Quando você tem uma divisão assim, ó, 2 sobre 5 dividido por, vamos pensar, 4 sobre 10. O que está acontecendo aqui? Como que você faz essa divisão? Existe uma regra que é o seguinte,
Você dividir por uma coisa fracionada, na verdade você está aumentando, você está multiplicando aquela coisa. Então, como que vai funcionar? A fração que está embaixo vai passar para cima, invertendo ela. Ou seja, vai ficar 2 quintos, invertendo e multiplicando, vezes 10 sobre 4, ok? Então, a gente passou invertendo, beleza? O que está dividindo passa para cima, invertendo. E aí, a gente multiplica normalmente. Vai dar 20 sobre 20 aqui, que vai dar 1, né? Enfim, essa é a regrinha. Pode acontecer às vezes que você vai fazer uma conta assim, ó. O que acontece aqui? Como que você vai interpretar essa conta? Geralmente você vai pegar a fração de cima, certo? Você vai considerar como fração, uma fração, e aí você vai colocar essa grande fração aqui no meio para separar do próximo número. E agora o 5, lembra que o 5 é o quê? É 5 sobre 1, também é uma fração, digamos assim, né? Então ele vai inverter, o que vai acontecer? Vai ficar 2 dividido por 10 vezes 5 aqui embaixo, tá bom? E aqui seria o vezes 1, né? Então a gente inverteu o número, tá bom? Ou seja, se você quiser resumir, você pode falar o quê? Que isso daqui é a mesma coisa que você multiplicar esses dois aqui de baixo. Certo? Beleza? Então aqui é uma questão de o quê? Você fazer alguns exercícios bem simples de multiplicação e divisão, que eu acho que não é necessário fazer exercício de multiplicação. Talvez de divisão você precise. Você vai pegar algumas contas e aí você vai fazer o quê? Você vai descobrir como é que você faz. 4 terços vezes 4 sobre 7, 16 sobre 21, ok? Então, assim, não tem muito mistério. É isso daqui. Não tem nem que fazer muita conta. É só você, desembaralhar os números, ok? Então, vamos sair de divisão, vamos entrar em soma. Soma, que é um carinha um pouquinho mais chato. Por que é chato? Porque você tem que saber fazer MMC para fazer a soma. Qual que é o grande segredo? Né? Se você assistiu a aula de fração, de decimais, você já deve ter sacado uma coisa. Se eu tenho um valor que significa meio, e eu quero somar com outro valor que significa 1/3, o que vai acontecer aqui, tá? O que vai acontecer aqui? Na verdade, eu vou mudar aqui, ó, a nossa representação para ficar melhor. Meio e 1/3. O que acontece aqui? O tamanho dos pedaços que a gente está falando são diferentes. É como se a gente falasse assim, aqui eu tenho vamos substituir meio por maçã. Então, uma maçã e aqui eu tenho uma banana, certo? Então, você não pode somar maçã com banana. 1/2, né? 1/2. 1/3. Você não soma meio com terço. São coisas diferentes, né? Maçã é diferente de banana, entende? Meio é diferente de terço. Você não pode. Como que a gente faz então? A gente tem que converter. Por exemplo, se a gente fosse converter maçã e banana, a gente tem que pegar alguma coisa em comum entre eles. Então a gente podia falar o quê? A gente tem uma fruta e a gente tem uma fruta. Somando os dois, a gente vai ter o quê? 2 frutas, certo? Em matemática, em matematiquês, o que a gente vai ter que fazer? Esquece esse negócio aqui de fruta, de maçã. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa converter em pedaços iguais, de tamanhos iguais. Então, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é dividir pela metade aqui. Vou ficar com 6 pedaços. E aqui eu vou dividir em 3 partes. Vou ficar com 6 pedaços também. Então, eu converto isso daqui, o meu meio, para 3 sextos, que é a mesma coisa que meio. E aqui eu converto para 2 sextos, que é a mesma coisa que meio. Agora eu estou somando o quê? 3 sextos, né? 3 sextos com 2 sextos. Eu vou ter quanto? Se eu somar isso daqui, 5 sextos. Concorda? Beleza?
Ok, agora a gente vai aprender a fazer esse processo aqui na forma mais matemática possível. Como que a gente faz? 1/2 mais 1/3. O que você tem que fazer? Você tem que pensar no mínimo múltiplo comum entre os dois. Então você vai pegar a tabuada deles, né? Que é 2, 4, 6, 3, 6, 9, etc. E você vai pegar o menor número em comum das duas tabuadas, que é o 6. Né? Então, a nossa nova fração vai ter base 6. Ok? E aí você vai pensar, como que eu converto meio para base 6? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar por 3, ok? Só que eu não posso multiplicar por 3 do nada, assim, tipo, vou multiplicar por 1/3. Não, não pode. Porque senão perde o equilíbrio na nossa conta. A gente pode multiplicar por quem? Por 3 sobre 3. 3 sobre 3 não é 1? Né? Quanto que é meio vezes 1? É meio, não é? Meio vezes 3 sobre 3 também vai continuar sendo meio, só que na base 6. Ou seja, vai dar quanto? 3 vezes 2 dá 6 e em cima 3 vezes 1 dá 3, ok? Então eu multiplico o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Aqui vai ser igual. 3 para chegar na base 6 tem que multiplicar por quanto? Por 2, certo? Então vai ficar quanto? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vai dar quanto? 3 mais 2. Agora sim eu posso fazer a soma, porque eles estão na mesma base. Vai ficar 5 sobre 6. Ok? Isso daqui é a mesma coisa, quando tem uma soma na fração, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso daqui. Ok? Estou somando 3 sextos mais 2 sextos. Eu posso deixar tudo junto ou separado, tanto faz. Vamos fazer mais contas desse tipo para vocês entenderem. 2 terços mais 3 quartos. Qual que é o múltiplo comum entre eles? É 6? Não, 6 não é múltiplo de 4. É 8? 9? Não, 12, né? Por isso que aquele exercício que eu falei para vocês de pegar um número e descobrir do que ele é composto, né, vai te ajudar a resolver esse tipo de coisa, porque você já sabe só de bater o olho no número qual que é o múltiplo comum. Tem gente que tem dificuldade nisso. Então, qual que é o múltiplo comum? É 12, ok? Coloca o 12 aqui. 3 precisa multiplicar por quanto para chegar em 12? É 3 vezes 4, certo? Então, eu vou multiplicar 4 vezes 2, vai dar 8. Mais 4 tem que multiplicar por quanto para dar 12? Tem que multiplicar por 3, certo? 3 vezes 3 dá 9. Vai dar quanto? Então, a minha conta vai dar 17, é isso? Sobre 12. Ok? Foi a soma da fração. Mais um exemplo, porque aqui está sempre multiplicando um pelo outro, né? 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 3 dá 6. Agora vamos pegar um exemplo diferente. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, 4 e 6. O que vai acontecer? Olha só. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6? Tem gente que vai olhar isso daqui e vai falar 24, mas não é 24. Qual que é o mínimo múltiplo comum? É 12, né? Então, 12 é múltiplo tanto de 4 quanto de 6. Então, a gente vai colocar o 12 embaixo, aqui. E aí, o que vai acontecer? 4 vezes 3 vira 12. Então, vai dar 9. Mais 6 vezes 2 dá 12. Então, vai dar 10. Que vai dar 19 sobre 12. Beleza? Fechou? Então, a parte de soma e subtração é um pouquinho mais difícil, só que com a prática, entendendo isso que a gente está fazendo aqui, fica bem tranquilo de fazer isso aqui. O que você tem que fazer? Você tem que fazer alguns exercícios, algumas experiências para você pegar qual que é a lógica daqui, beleza? Agora vamos falar sobre simplificação de frações. Tá? A simplificação mais básica de todas é quando a gente tem, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, 200 dividido por 50, por exemplo. O que acontece? Aqui o que a gente está fazendo? Você tem que fragmentar esses números. Como? Aqui é o quê? 2 vezes 100. E aqui é o quê? 5 vezes 10. O que acontece? Só de olhar aqui você pode fazer, na verdade. Eu só estou fazendo isso aqui para explicar.
100 dividido por 10, você pode dividir um pelo outro. Então, você pode cancelar esses números. 10 também é divisível por 5, né? Você pode dividir os dois aqui por 5. Ó. Divide por 5, divide por 5. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. Vai dar quanto? Vai dar 4, ok? Então, com isso daqui, você pode simplificar as frações. Você vai dividindo. Se existir um cara em cima e um cara embaixo, que sejam correspondentes ao mesmo número, você pode dividir ambos por ele. Vamos pegar mais exemplos? Vamos. 120 sobre 30 vezes, vamos pegar um número maior até, vezes 5 e aqui vezes 2. Né? Imagina que você pegou uma conta assim, a sua fração deu isso daqui. O que você pode fazer? Você vai olhar, você vai cancelando coisa com coisa. Então, 0 com 0 você cancela. 12 dá para dividir por 3, vai dar 4. 4 e 2 não dá para cancelar com 5, vai dar quanto? Vai dar 8 sobre 5. Ok? Beleza? 1.250 sobre 25. Como que a gente faz? Ó, não tem nenhum zero, mas o que tem aqui? A gente sabe que final 0 e final 5 é divisível por 5. Então, a gente vai fazer o quê? Vai dividir por 5, vai dar 5. E a gente vai dividir por 5 também aqui em cima, vai dar quanto? Vai dar 250, é isso? 250 vezes 5. 5, 2, 10, 12. Isso. Vai dar 250 dividido por 5. Isso é a mesma coisa os dois. Pode continuar dividindo por 5, porque continua 5 aqui também. Pode, não é? Então, divide aqui. Aqui vai dar 1, né? Divide por 5 vai dar 1. Divide por 5 vai dar 50. Vai terminar a conta dando 50. Para que isso daqui serve? Para facilitar a sua vida. Fazer essa conta aqui, em divisão, pode não ser tão legal, né? Pode não ser tão bacana. Então, o que você faz? Você pode ir simplificando tudo até chegar numa conta mais simples. Nesse caso aqui é mais fácil dividir, mas tem horas que é mais fácil só cancelar, principalmente quando tiver zeros repetidos. Então, isso aqui é uma coisa muito útil em fração que você tem que saber. Outra coisa que acontece é o seguinte: e se eu tiver uma fração assim? Posso cancelar o 4 e o 2? Resposta é não. Por que não? Lembra, isso daqui é a mesma coisa que 4 sobre 2 mais 3 sobre 2. Então, você pode cancelar esse cara aqui, mas esse daqui não. Então, ficaria quanto? 2 mais 3 sobre 2, que não é lá muito mais simples, entende? Então, nesse caso aqui, não faria sentido você fazer isso daqui. É muito mais fácil você simplesmente somar e deixar assim, 7 sobre 2, ok? É mais elegante utilizar esse formato aqui. Muitas vezes você vai pegar questões que tem esse tipo de problema. Tem uma questão, por exemplo, não vou falar disso aqui que é de potência, né? Que é um exercício assim, que eu lembro bem que eu fiquei na dúvida sobre como fazer na época. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem várias multiplicações de 10, né? Só que você tem uma soma. Ou seja, você tem que cancelar a mesma quantidade que você cancelar desse aqui, você vai ter que cancelar desse outro lado, né? Porque isso daqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa dos dois lados. Então, você pode cancelar vai dar 10. Você pode cancelar vai dar 1 sobre 10. Então, vai dar 10 mais 1 sobre 10, né? Certo? Que aí você pode fazer o quê? Você pode considerar como sendo isso daqui. Fazendo o mínimo múltiplo comum, né? De 1 aqui. Vai ter que multiplicar por 10 e tal. Faz a conta, deu isso daqui. Beleza? Então, aula de simplificação aqui, essa parte de simplificação é muito útil para você facilitar a sua vida na matemática. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre potência. Rapidamente aqui, só para quem ficou com dúvida depois da aula de potência, aqui está a explicação. Quando você tem uma fração e uma potência, o que acontece? Você pode passar a potência para ambos os nossos carinhas aqui dentro. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Opa.
ok? Então é basicamente isso. E se tiver raiz, né, você pode também entender o quê? Que aqui é 4 e 9, ok? Que vai dar quanto? 2 sobre 3. Ok? Então você pode passar a raiz ou a potência, né, que é a mesma coisa, para cada um dos carinhas da nossa divisão, assim como a gente faz na multiplicação. Assim como a gente faz na multiplicação, a gente também pode fazer na fração. É só uma dica rápida, caso você tenha dúvida, beleza? Então a gente vai ficando por aqui com a aula de frações. Eu espero ter resolvido vários problemas que vocês tinham com as frações, porque isso aqui vai cair muito em equações, né? Tem algumas questões de equações onde você vai ter coisas desse tipo aqui, e aí a pessoa não sabe como resolver, porque ela não pode simplificar, ela não sabe o que fazer nesse tipo de questão, né? Então como que você faz, por exemplo? Você tem que fazer a soma normal aqui, você tem que igualar a base de tudo para conseguir cancelar na equação. Então você tem que saber essa matéria de frações primeiro, beleza? Então espero que vocês estejam gostando, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e bora para a próxima aula.